no medo, na fé e na esperança. Para quem não sabe, a gente vendeu a casa. Recomeçar nem sempre é uma escolha confortável. Às vezes é um chamado silencioso e muitas vezes é um empurrão da vida. Hoje, no nosso primeiro episódio, eu abro o coração e trago para falar comigo alguém que esteve caminhando lado a lado no medo, na fé e na esperança. Nós deixamos para trás uma vida conhecida e viemos emigrar e tentar em outro país. Recomeçar outra vez, tudo do zero. Hoje eu trago para a mesa o idealizador desse projeto, aquele que sonhou comigo, buscou junto, trabalhamos juntos e montamos o estúdio onde vai sair as gravações e os vídeos para vocês poderem olhar e saber como é a vida, como é lá fora, como é recomeçar de novo. Então, seja muito bem-vindo ao nosso Flor do Dia Cast, Charles Francisco. Ele que é o cara que sonhou, o cara que idealizou. Aquele que diz assim que eu não sou das câmeras, ele sempre diz assim, eu não sou da frente das câmeras, mas eu sou a frente das câmeras e ele é quem está por trás, quem está fazendo todo aquele trabalho lá atrás, né, Charles? É isso. Ninguém vai me ver muito, mas eu tô sempre nas câmeras. Tá fazendo a pior parte, eu sempre digo, ele faz a pior parte, que é o computador, é ele quem tá editando nossos vídeos, é ele que fica ali horas e horas. Ele chega do trabalho, vai para ali e fica ali. Mas o que nós queremos falar agora, assim, no primeiro momento, ele vai estar trocando as câmeras no tablet, então vocês vão ver ele sempre mexendo no tablet, porque nós estamos gravando só nós dois aqui, não tem ninguém ali no computador para nos ajudar, mas ele vai estar trocando ali no tablet, por isso que ele está sempre olhando. E a gente vai gravar esse vídeo assim mesmo, na simplicidade, como a gente sempre foi. Agora nós vamos começar então, Charles, esse vídeo contando para eles como é que foi o recomeçar. Como é que foi quando nós chegamos aqui em Portugal? Como é que foi recomeçar com 2 crianças? Como é que foi pegar umas malas, né? Tem umas fotografias que o Charles depois vai passar para vocês, vai colocar no decorrer do vídeo. Tem uma fotografia que eu gosto de olhar para aquela foto, eu acho que as pessoas sempre que olham pensam, né? Que a gente trazia muita roupa ali dentro, muita roupa, sapato, e eu gosto muito daquela foto. Porque naquelas malas não vinha só roupa e calçado, vinha muita fé. A gente gosta de dizer que vinha muita fé, porque não tem como começar sem fé. É que na verdade vinha a nossa vida inteira, né? A vida em malas de 23 quilos. Era a vida e o sonho. Não tem mais o que trazer. Era o nosso recomeço. Tava todo ali. Mas agora vamos voltar lá no início, que eu acho que é uma pergunta que todo mundo se faz. A gente já conseguiu responder para algumas pessoas, mas não sei se respondemos para todas. O que leva uma pessoa, o que leva um casal a querer, a decidir isso? O que nós buscávamos? O que na tua opinião, assim, o que a gente buscava? Eu acho que na nossa região, da onde a gente veio, a criminalidade não é alta. A gente só procurava uma qualidade de vida. A gente veio atrás, na verdade, de dinheiro, qualidade de vida. E chegando aqui, a realidade não é essa. Iludimos, né? Quando a gente começa a olhar os vídeos no YouTube, parece muito fácil, parece assim que a perspectiva que a gente tinha é que era muito fácil. Vamos para lá, vamos ganhar dinheiro e vamos ser ricos. Era a primeira impressão que nós tínhamos, né? Porque a realidade que a gente via era vídeos no YouTube, Instagram, das pessoas ganhando dinheiro, do salário alto, comprando carro, comprando casa. E quando chega aqui, infelizmente a realidade não é. Tanto é que a gente pensava que ganhava-se muito mais que o salário mínimo, que chegava aqui, nós ainda dizemos assim, do jeito que a gente trabalha, nós trabalhamos muito em fábrica, eu e o Charles sempre viemos de fábrica, a gente não tem formação, então a gente trabalha em fábrica. E nós dizíamos assim, do jeito que a gente trabalha nas fábricas, nós vamos subir o salário rapidinho lá e vamos ganhar bem. Quando a gente chegou aqui, em questão do trabalho,
nós tivemos um impacto, porque não era assim. Aqui a base é sempre ordenado mínimo, né? A realidade é essa. Aqui as empresas pagam só o ordenado mínimo e é isso. Todas são assim. Ninguém paga mais. Se pagam é pouca coisa a mais. Pouca coisa. Quando chega aqui, a dificuldade de encontrar casa é muito alta. Quando encontra os senhorios, que são os donos das casas, pedem muita renda, que é a entrada, pedem muita entrada, uma renda muito alta. E é difícil, muito difícil. Pedem muitas calções, que nem eles falam aqui, eles pedem calções, pedem renda. Hoje está bem difícil, as rendas subiram mais que o dobro de quando a gente veio, né? Mas quando a gente veio também, a gente fez amizade com dois casais que nos ajudaram muito. Nós tivemos muita ajuda desses dois casais que nos acolheram na casa deles, nos ajudaram, nos ensinaram a caminhar. E esse apoio foi fundamental para nós, para não desistir e não voltar para trás. Porque quando a gente chegou aqui, começou-se a vida, né? Começamos a correr atrás do trabalho, né? Trabalho também na fábrica e começamos. E a gente começa a trabalhar e a gente pensa uma coisa, mas é outra bem diferente. E as crianças foram para a escola, né? O Arthur chegou e foi para a escola. E eu lembro até hoje do dia que ele foi, a primeira semana dele. E aqui eles têm muito essa questão do brincar, né? Brincar, e a brincadeira deles era bater um no outro. Bater um no outro. E o Arthur chegou aqui, era muito mimadinho, muito... Eu cuidava muito, ele era muito mimadinho, ele não se defendia. E ele chegou e apanhou. Apanhou do colega na escola, levou lá uns tapas do colega, um chute, eu acho. E chegou em casa chorando, veio chorando. E aí ele me disse assim... que ele tava chorando e ele falou assim: mãe, vamos voltar para casa. E aí naquele dia vai voltar para casa. Aí eu pensei assim, que casa? Nós não tínhamos mais a casa lá, né? A gente estava começando aqui, era o primeiro mês que nós estávamos aqui. E aí é extremamente triste e sofrido ter que ver o filho chorar e querer voltar para casa. Então essa já começou aqui a primeira dor, uma das primeiras dores que a gente tem quando faz a imigração. Porque até tu sair do teu país e ir para outro é muito lindo. Nas redes sociais a gente vai ver tudo muito lindo, muito belo. Mas quando a gente chega e começa de fato viver, a gente começa a sentir. E essa foi uma das dores que mais me marcou, foi o Arthur chorar e querer voltar. E aí a gente teve que explicar, né, Charles? Sim, e a gente explicava e a gente queria tentar. A gente nunca teve a hipótese de não dar certo. Tinha que dar certo e a gente ia fazer dar certo. Tinha que dar certo no errado mesmo, né? Quando tem mais essa questão também, que eu me lembrei agora, ainda bem que tu falaste. Quando a gente começou lá no Brasil vamos vender a casa, né? Para quem não sabe, a gente vendeu a casa para conseguir vir com o dinheiro da venda da casa. A gente vendeu o carro, né? E com esse dinheiro que a gente tinha, a gente veio para cá. Foi o dinheiro que a gente tinha para começar aqui. E para quem não sabe também, quando tu vem com esse dinheiro, né, Charles? É tudo nos primeiros meses, gasta-se tudo. Sim, o dinheiro vira em nada. Vira em nada, porque tem que dar 3, 4... Hoje estão pedindo 6 rendas. Para começar a entrar numa casa, eles pedem 6 rendas. Mas tem que comprar carro, tem que fazer mercado, tem que comprar coisa para as crianças. Muitas vezes tem que mobilar a casa. Então, assim, esse dinheiro que a gente traz vira em nada. Como o Charles diz, vira em nada. Quando a gente diz de carro, o carro não é uma necessidade. O carro não é um luxo. É uma necessidade. O carro é uma necessidade. O carro é necessário aqui. Porque para ir para a escola precisa do carro. Para ir para o mercado precisa do carro. Aqui lugar nenhum você vai sem carro. É uma necessidade. Para tudo, nós moramos aqui num bairro que é longe do centro. Para pagar mais barata a renda, a gente mora bem longe do centro.
e tudo tem que ter carro. Para levar as crianças para a escola, tudo tem que ter carro aqui, porque os ônibus aqui passam muito raramente, assim, passam um ônibus e outro. E aí a gente vem com aquele dinheiro e começa a vida, né? E aí o Arthur, acontece aquilo na escola, essa foi uma das primeiras coisas. O Charles aí foi ensinar ele a se defender, né? Ensinou ele que tinha que se defender. E aí começa-se a vida. E aí a gente começou a trabalhar. E aí nós fomos para o matador de leitões aqui. O matador de leitões, né? E para o abate. Para a área do abate. Os 4 primeiros meses também eu chorava muito. E eu tinha vontade de voltar todos os dias. Não queria ficar por conta do trabalho, né, Charles? Não sei, a gente achava assim, era diferente e... Querendo ou não, era muito trabalho. E a gente tinha o costume de chegar em casa e conversar e desabafar. Com pai, mãe... Pai, mãe, amigos... Não tem ninguém. Aqui não tinha nada. E a realidade é outra. E a pior, eu sempre digo assim, nós tivemos muita abstinência da sexta-feira, né? A sexta-feira era sempre com meu pai fazendo o churrasco, fazendo a carne assada, o salsichão com pão. E aqui chegava sexta-feira, nada. Era nós dentro de casa, chegava do trabalho dentro de casa. Só casa, trabalho, trabalho, casa. Casa, trabalho, trabalho, casa. Não tinha outra escolha. E ainda sem conhecer ninguém, só nós 4, e assim fomos indo. E trabalhando lá nos leitões, o Charles ficou lá uns 4 meses, depois saiu, foi para outra empresa, depois saiu trabalhou um período com aquela empresa, e eu permaneci, né? Eu permaneci na fábrica de leitões, e depois eu fui me habituando. Uma coisa que eu ficava muito nervosa quando eu cheguei aqui é que eu não entendi o que eles falavam, porque eles falam um português que é bem correto, e nós não. Então eles falavam comigo, eu não entendia. E eu chorava e pensava, eu nunca vou entender eles. Mas depois de um tempo a gente acaba entendendo a fala deles. E depois a gente foi se habituando e foi ficando mais leve, né? Aí o Charles passou para outro trabalho, depois ele passou para outro trabalho, e o que a gente percebeu? Não se ganha mais coordenado mínimo aqui. É só salário mínimo, só salário mínimo. Todas as fábricas pagam salário mínimo, é um padrão do país. As únicas que pagam mais, um pouquinho mais, é quando é porque quer segurar o funcionário, quer que o funcionário fique, paga um pouquinho mais, mas também não é muito mais, não. Pouca coisa mais para segurar, para ter uma segurança do funcionário não ir embora. Isso a gente está falando também das fábricas, né? Que é o trabalho que a gente conhece aqui. Porque nós trabalhamos em fábrica. Hoje, nós trabalhamos nas fábricas do mesmo jeito ainda. E eu trabalho numa fábrica e o Charles trabalha numa fábrica. E aí começamos a viver, começamos a conhecer a cultura do país, a conhecer como era. Tivemos alguns choques da cultura, né, Charles? Nesse meio tempo vem o preconceito, a xenofobia. E por mais que muita gente fala que é brincadeira, toda brincadeira tem um pouco de verdade. Não tem o que fazer. Aqui sofre-se muito preconceito. Todo lugar tem. Todo lugar tem. Às vezes brincam com a gente assim, os brasileiros são isso, são aquilo, vocês não. Mas os brasileiros são. Mas nós somos brasileiros. E aí, às vezes, eu fico assim, pensando, né? Mas se os brasileiros são, eu sou brasileira. E eles falam muito aqui. Aí eles costumam dizer pra mim, o Charles, porque também vamos falar assim, tem brasileiro que vem pra cá e faz só o que não deve. Vem pra cá, acha que é o rei aqui e quer fazer aquilo que deve e aquilo que não deve. Outros vêm ostentar aquilo que não tem. E eu e o Charles não, desde que nós chegamos aqui, nós sempre tivemos uma vida muito organizada, muito simples, o nosso carro é simples, nós temos uma vida simples para manter a vida, né? Para não sair fora do financeiro e escolhemos viver assim. Então, é por causa de alguns brasileiros que vêm para cá, fazem asneiras, fazem umas coisas que não devem e a gente acaba entrando no pacote. Tanto é que aqueles dizem que nós nem parecemos brasileiros, eles parece que a gente é português, eles falam. A gente até brinca que a gente é português. Não, a gente é brasileiro mesmo. E só que nós temos um jeito diferente de levar as coisas. E eu e o Charles, por conta do Arthur e do Caio, por conta de ter as crianças, a gente procurou se manter mais na cultura deles.
A gente chegou e acabou se inserindo na cultura. A gente fala também algumas palavras muito parecidas com a deles, Assim, que é para que as crianças também na escola consigam falar, né? Porque na escola eles têm que falar o português deles, eles têm que falar correto, né? Eles estão na escola. As crianças têm que falar o português correto. E para facilitar para as nossas crianças, a gente também aprendeu muito o português deles e conseguiu falar. A gente consegue falar muito com as crianças dentro de casa para ajudar, assim. Então, Charles, como é que foi, como é que tu lidaste com a perda da identidade? Porque quando a gente chega aqui, nós perdemos a identidade. Sim. Nós nos tornamos quem? Os brasileiros. Não existe mais Charles. Charles e Angélica, não, é os brasileiros. Os brasileiros. Vai comprar lá no mercado, lá nos brasileiros. Lá nos brasileiros. Lá na casa dos brasileiros. Posso colocar os brasileiros? Sim. Eu lido muito bem com isso, eu não me importo, eu até gosto que me chamem brasileira, porque eu sou brasileira, mas tu? Depende muito. Depende da pessoa? Depende da pessoa. Tem pessoas que eu não gosto. Que é mesmo preconceito daí que eu não preconceito. Gosto. Por mais que a gente não sofreu, o preconceito existe, todo mundo sabe. Não só aqui, existe em todos os lugares. Mas a gente encontrou muita pessoa boa e fomos muito bem acolhidos, não tem do que reclamar. Nós tivemos... A nossa trajetória foi muito abençoada nessa questão. E eu acho que Deus veio colocando na nossa vida pessoas para ir empurrando pelos caminhos certos. Nós fomos muitos abençoados por Deus e tivemos uma trajetória muito boa, porque todas as pessoas que eu passei, eu não tive preconceito, não tive, assim, coisas... Não tive nada. E as fábricas que eu trabalhei também, graças a Deus, eu peguei os colegas bons, não sofri por causa de preconceito, essas coisas, não. Mas também tudo depende das pessoas, porque tem brasileiro, que nem eu falei, tem brasileiro que vem pra cá e dá juízo ao nome. Faz cada coisa que até Deus duvida. Isso acontece no mundo todo, né? Não é só aqui, é em todos os lugares. Mas a gente vem e, como eu falei, a gente tenta viver o mais parecido com eles, o mais correto com eles, se inserir na cultura deles, que eu acho que nada mais certo, porque eu tô no país deles. Eu acho que a ideia de vir pra cá foi isso. Foi entrar, né? Aprender coisa nova. Tanto é que quando a gente estava no Brasil, nós colocávamos o GPS já no português de Portugal. E já era para aprender a fala deles. E a gente veio e a gente mesmo tentou falar como eles. E a gente tenta até hoje. E não é fácil, porque eles falam muito bem o português. Eles têm um português corretíssimo. E falam bem. Eu gosto da maneira que eles falam bem. E a gente vai tentando assim, né? Falar. E graças a Deus já são... quase 4 anos nós vamos fazer aqui. Graças a Deus deu certo, porque a meta era dar certo no errado mesmo. Era fazer mesmo que o Charles dizia, se der errado, que a gente conversava sobre tudo isso, né? Se der errado, nós vamos ter que dar certo no errado mesmo. Vamos ter que desenrascar no errado mesmo, né? Seja lá o que for, nós ia ter que arrumar uma solução e a gente veio fazendo e arrumando soluções até hoje. Na verdade, dar errado nunca foi opção. Nunca foi opção. Era dar certo. Nunca teve a opção de dar errado. A gente sempre fez isso. A gente fez dar certo em tudo mesmo. O caminho era o certo. Era achar a solução. Deu errado, agora para onde a gente vai? Que nem quando foi a ideia do canal, do Flor do Dia Cast, né? Eu ainda te fiz a pergunta. E se não der certo? E ele respondeu, vai fazer igual a gente fez quando viemos do Brasil, né? Dar certo no errado mesmo. E é o que a gente vai fazer. Como a gente diz, o não sempre tem. Não, a gente sempre tem. Agora a gente busca... A gente tem que buscar o sim, correr atrás do sim. Sim, que é muito... Não é certo. E nesses quase 4 anos aqui, a gente conheceu muita gente, graças a Deus. Muitos amigos que nos ajudaram, porque a gente precisou de ajuda. Sim. A gente precisou de muita ajuda aqui e a gente teve essas amizades. Então, a importância da amizade fora do nosso país, né? E quando a gente fala ajuda... Foi de várias maneiras. Várias maneiras. Uma conversa, um abraço, uma palavra. Lembra quando a gente chegou aqui que o nosso amigo estava quase doido? Nós não vamos contar quem é, porque nós vamos gravar com ele também.
A gente chegou aqui, ele tava quase entrando em depressão. Sim. Porque tava muito tempo só ele, a esposa e as filhas. E eles estavam assim... Quando a gente chegou aqui, a esposa dele falou, graças a Deus que vocês chegaram, né? Sim. Porque ele já tava... Sente falta de pessoas. A gente sente falta aqui, a gente vive muito cada um na sua casa. É muito difícil a gente estar assim como era aí, né? Porque família é família. Aqui só tá nós 4. Então a gente se reúne, todo mundo trabalha, e aqui trabalha-se muito por turnos. Faz muito turnos aqui, e não é turnos, por exemplo, uma pessoa vai trabalhar um turno fixo. Não, tem que rodar os turnos. E aqui São turnos rotativos. aqui tá tendo muito isso de trabalhar por turnos. Nós temos tendo dificuldade para trabalhar só de dia. Quem trabalha em fábrica, estou falando, mas também quem não trabalha em fábrica também está trabalhando por turnos. Que vai passar por essa mesa aqui outras pessoas também que trabalham e vão contar. Então a gente vive aqui muito assim, cada um na sua casa, né? Porque as pessoas trabalham muito, trabalham por turnos. Aqui tá tendo muito essa questão do trabalhar nos turnos rotativos, né? Vocês vão ver ao longo das entrevistas aqui, dos nossos episódios, as pessoas vão falar sobre isso, pessoas que trabalham aqui. E aí a gente trabalha muito e parece que o tempo aqui voa mais rápido, né? Parece assim, nossas mães estão aqui passeando, elas disseram ainda hoje, parece que as horas voam, quando a gente vê já é noite, e é verdade. Sim, aqui é muito corrido. Muito corrido, e eu acho que é mais corrido porque a gente é só nós, então a gente faz tudo sozinho, a gente tem que... Então acho que por isso que o tempo corre mais rápido. E aí a gente acaba se reunindo com os amigos uma vez e outra do mês, assim, a gente consegue se reunir para ter o calor de família, né? E aí a gente vai vivendo e vai conhecendo muitas pessoas, vai fazendo as amizades e vai começando a criar o propósito da vida, né? O que a gente veio fazer aqui? Então a gente só migrou, a gente só foi para outro país para sofrer? E aí a gente começou a pensar, o que a gente veio fazer aqui? Por que viemos fazer aqui? Aí o Charles, né, teve a ideia do podcast. Esse podcast, na verdade, era para ser dele, porque ele ia fazer, né? Era tu que tinha a ideia de fazer o podcast, mas aí ele não, porque eu não consigo estar na frente das câmeras, não sei o que. E aí junta como é que a gente costuma dizer, a vontade, a fome com a vontade de comer, graças a Deus, que aí tu faz os computadores, que é o que tu entende, e eu faço a frente, que eu gosto de falar, né? Eu gosto mesmo de falar, então assim eu não ocupo muito os teus ouvidos e eu ocupo do pessoal de casa. E aí nasceu, ele disse, vamos fazer um podcast, faz tu um podcast que eu não gosto de falar nas câmeras. Ele até criou o podcast, ele criou um nome pro podcast que não era Flor do Dia Cast, mas ele não quis estar na frente das câmeras. E aí eu assumi a frente e ele vai estar por trás. Por isso que a gente está gravando esse primeiro episódio, não teria outro, não seria o primeiro vídeo se não fosse eu e tu. Porque o que a gente caminhou até hoje, e eu acho que o que a gente já aprendeu é bacana demais e é uma caminhada muito boa. E as dores que a gente passou e coisas que a gente vai contando assim é realidade, né? É um jeito simples de falar porque é real, não é nada encenado, não tem mentira. E conforme passa, quem assiste vai conhecer mais e vai ver que é toda a realidade. Toda a realidade daqui, vai passar aqui muitas outras nacionalidades que vão... Cada um vai contar um pouquinho do sofrimento e as pessoas de casa vão entender que é diferente, não é um mar de rosas, não é fácil como mostra na televisão. A realidade não é essa. Por exemplo, nós fomos ao Brasil. Fomos já um ano e 2 meses atrás. Nós estivemos no Brasil. Sim, mas não é porque nós estamos ricos, não é porque nós tínhamos muito dinheiro. É porque aqui a gente trabalhou. Teve dias que foi trabalhado 13 horas direto. Por exemplo, na altura do Natal, no mês de dezembro, a gente trabalhou 13 horas direto, 12, 15, para juntar o dinheiro e para ir ao Brasil. Não é que a gente tá rico, a gente trabalha em fábrica, a gente ganha salário mínimo e nós fizemos muita hora extra para conseguir juntar o dinheiro e ir ao Brasil. E hoje, se nós quisermos ir ao Brasil todo ano, nós não compramos mais nada. Não se vive? Não se vive, só vai ao Brasil e volta e trabalha e come o ano inteiro. Então não é assim, não é fácil. Aqui na verdade é a qualidade de vida.
Qualidade de Aqui vida. vive-se muito bem, mas guardar dinheiro é pouco. Pouquíssimo, a gente guarda pouco. Quando a gente tem um intuito, a gente ou faz um trabalho extra para ter o dinheiro, ou a gente guarda férias e Natal, não pode gastar com nada, né? Se a gente tem o plano de fazer alguma coisa, de ir a algum lugar, é isso que a gente faz. É guardar o dinheiro. E aqui a qualidade de vida é boa, é porque aqui a gente também tem a facilidade do comprar, né? Sim. É muito mais fácil para comprar. Por ser o euro, torna muito mais fácil. As coisas se tornam mais baratas, né? Em questão de tudo. Sim. Em questão do comer, né? Para comer, para comprar no mercado. Tudo é mais barato. E ainda mais quem é diferente também, que a gente sempre gosta de enfatizar isso, quem vem do salário mínimo do Brasil. Sim. Eu vou falar salário para ficar mais fácil, porque aqui a gente fala ordenado, né? Quem vem do salário mínimo é bem diferente de quem ganha 10, 20 mil por mês no Brasil, né? Que, vamos falar sério. Na verdade, quem tem uma profissão não tem por que estar aqui. A profissão, pelo amor de Deus, gente. Gente que tem profissão. Mas tem gente que veio da radiologia do Brasil, professor, tem dentista. Sim. Tem gente que era dentista também, que tinha uma clínica, deixou tudo para vir viver essa experiência aqui. Mas é que cada um tem um propósito, não adianta, cada um tem que caminhar conforme a sua família. Nós saímos do salário mínimo do Brasil, do ordenado mínimo, e com uma qualidade de vida baixíssima, apesar de nós ter feito a nossa casa, mas nós vimos uma qualidade de vida baixíssima. Tanto é que quando a gente chegou aqui, não sei se tu lembra, tu lembra assim, que a gente sempre fala, nós comíamos o quê? O que era o que nós mais comemos aqui por vontade? Torrada de presunto e queijo. Torrada de presunto e queijo. Meu Deus do céu. Onde é que nós estávamos que nós não podíamos comprar presunto e queijo no Brasil? Mas por quê também? Porque também não geria bem o nosso dinheiro. Então, uma das coisas que nós aprendemos aqui em Portugal, que a gente teve que aprender na marra também, foi... Eu acho que depois do primeiro ano, o primeiro ano ainda a gente viveu mais ou menos como no Brasil. Depois do primeiro ano de Portugal é que a gente começou a organizar o financeiro e tivemos que aprender. Aqui a gente não tem aonde recorrer. Não, tivemos que recorrer. Tivemos que recorrer um dia. Mas aqui ou é a gente ou é a gente. Não tem como nós ligar lá para o Brasil e pedir para eles dinheiro emprestado. Não tinha nem lógica. E isso é uma das outras coisas que a gente enfrenta quando está aqui. Não tem para quem pedir. Mas nós tivemos que pedir. E graças a Deus nós tivemos uma amiga. Ela emprestou um dinheiro para nós, era pouco, mas nós precisamos. E ela vai também vir aqui, vai contar essa história aqui no outro episódio. Mas isso foi uma das coisas que a gente aprendeu quando a gente imigrou para cá. Foi o financeiro, foi aprender a gerir o nosso dinheiro e a viver dentro daquilo que a gente ganhava. Foi a primeira decisão nossa, não comprar carro parcelado. Nunca mais. Essa foi uma das primeiras decisões que a gente teve. E nós não podemos ter carro parcelado, né? Sim. Porque no Brasil a gente acabava um, comprava outro. Era carro atrás de outro. Acabava um carro, comprava outro. E depois ainda quando fomos vender, só na misericórdia, né? Daquele carro. Meu Deus do céu. Mas pronto. Graças a Deus o dinheiro foi, mas Deus retribuiu para nós muito em dobro. Sim. Porque o golpe tá aí, cai quem quer, né? A gente voltando lá no começo também, eu gosto da história da família da gente ficar lá e... quebrar padrões. Não. Tudo. Porque eu venho de comunidade. Do interior. Eu gosto de dizer que eu vim do interior. Nunca saímos da cidade. E vamos para outro país. O que um pai e uma mãe pensam? O pai e uma mãe pensam. Né? Eu lembro do teu pai. Acho que foi uma das partes mais emocionantes também. Foi quando a gente teve que entrar no avião e deixar o pai chorando. Meu Deus do céu. E aí naquele dia que eu entrei no avião e o pai tava chorando, nós só pensava assim, né? O que a gente fez? Também. Mas também o que o pai e a mãe pensam? Pensam muita coisa. Meu Deus do céu, nós estávamos atravessando o mundo e nós nem conhecíamos ninguém. Sim.
Nós tinha só a coragem e a fé, mais nada. E as roupas da mala? Era a gente vindo atrás da golpista. Da golpista. Ah, e ela vai falar aqui também isso. Porque o meu pai achava que a nossa amiga, né, era uma golpista, porque a gente só conversava com ela na internet. E o que o pai mais ficava nervoso era isso. Será que ela é uma golpista? Será que ela é uma golpista? Ela vai chegar lá, vai dar o golpe em vocês? Ah, e essa parte é legal também para contar como é que a gente fez quando a gente chegou aqui. Sim. Aí descemos lá no aeroporto de Lisboa, com 8 malas, mais 4 mochilas nas costas. 2 travesseiros e uma manta. Não, 2 mantas, acho que era. Dentro da fronha do travesseiro, 2 mantas. Passamos a imigração foi tranquila, entramos, pegamos as malas e fomos pôr um chip no telefone para poder se comunicar com a tal da mulher, que nós nem conhecia ela pessoalmente, mas graças a Deus, com a minha fé, ele colocou pessoas boas. E ela fez o quê? Organizou o roteiro, mandou o roteirinho escrito para nós, o que era para nós fazer. Entrar lá, tirar a passagem pro trem, pegar num trem até uma tal numa estação lá, da estação pegar um ônibus e vir para Coimbra, para casa dela. 2 horas de ônibus depois chegamos aqui. E fizemos tudo com 2 crianças pequenininhas. Quase morremos dos nervos, porque eu morri de medo que eles iam ficar perdidos ou que a porta do trem fechava e eles não entravam. Morri dos nervos. Mas graças a Deus passou. Agora, quase 4 anos depois, tu faria de novo? Não, né? Não. Eu não faria. Há dias um amigo... Não assim como foi feito. Há dias um amigo me perguntou se um dia que eu voltaria atrás. O dia que eu peguei o avião. Eu não voltaria. Eu não viria pra cá. Não viria pra cá. Não. Mas aí entra a questão do todo o aprendizado, né? O que mudou na nossa vida e na nossa família? Mudou muito. Eu voltaria e pegaria o avião. Eu não. Mas eu faria de uma maneira diferente, não tão sofrida, porque não precisava ter sido tão sofrido quanto foi para nós. E ainda teve gente que sofreu mais que nós. Nós ainda tivemos a glória de Deus de ter pessoas boas que nos ajudaram, que caminharam com a gente mesmo, sem nós nem ter conhecido eles antes. Mas eu faria, porque mudou muita coisa. Eu acho que mudou no casamento, mudou nos filhos. A nossa realidade é outra. Nós quebramos os padrões. Viemos para cá, nossas mães vêm de avião, voltam quando querem, vêm viajar, estão aqui, passam os dias delas aqui, voltam para lá. E aí eu fico pensando assim, será que se nós tivéssemos continuado lá, será que a gente teria conseguido mudar tanto assim? Será que nós tínhamos conseguido quebrar esses padrões todos e andar de avião? Não. Ganhando um salário mínimo? Provavelmente não. E eu acho que não. Mas eu não sei, eu acho que se eu pudesse voltar atrás, eu ainda acho que eu não viria. E tem uma frase que a gente sempre dizia quando quando todo mundo migrava para Portugal, quando eu participava do grupo do WhatsApp, morrer e nascer de novo. E é literalmente morrer, porque a gente morre, deixa tudo para lá e começa uma vida de novo. É tão morrer e nascer de novo, porque chega aqui tu tem que tirar toda a documentação de novo. E a gente tira toda a documentação de novo, que é uma burocracia para ter a documentação. É uma burocracia para ter o tal do cartão de residência aqui. E também está demorando muito tempo para se ter esse cartão. E tinha outra frase que fazia muito sentido que uma mulher dizia no grupo, que era: Portugal é onde o filho chora e a mãe não vê. E é verdade, porque aqui a gente vai passar toda a dificuldade, vai chorar e a mãe não vai ver, porque as nossas mães não sabem de muita coisa. Só quem sabe somos nós 4. E olha que nossos filhos viram muita coisa nessa caminhada. E não viram quantas vezes a gente chorou e eles não viram. Porque nós choramos. E eu nem vi o Charles chorar e o Charles nem me viu chorar. Foi muitas vezes. O início, então, é o pior. Porque no início a gente chora muito, 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 muito. Porque a gente não sabe o que fazer. Eu acho que a gente sente mesmo a falta das pessoas. Porque trabalhar, a gente sempre trabalhou muito. Mas é diferente, Charles, trabalhar aqui. Eu não acho, eu acho o trabalho é o mesmo. É o mesmo, mas é diferente, é ir e vir, não ter com quem falar, não ter com quem contar. A gente sente falta das pessoas, um desabafo. Começa, e aí chega o fim de semana, não tem com quem estar, tá só nós 4 dentro de casa. Aí começa a pesar o lado de, as crianças estão estudando, estão
estão falando inglês. As crianças já estão tendo contato com o inglês. As crianças saem da escola muito bem. E agora, volta para lá, fica aqui. A gente pensa tudo isso. Qual que é o melhor lugar para estarem? Era estar lá ou era estar cá? Nós não sabemos qual que era o melhor lugar. Nós não sabemos se era lá ou se era cá. Nós só estamos vivendo. Sim. E buscando o melhor para os nossos filhos. E buscando cada vez mais, a gente tentou se aproximar mais, né? A gente tenta até hoje aproveitar mais quando tá só nós em casa, andar com as crianças, a gente aproveita para passear, a gente deixa de comprar alguma coisa para estar com as crianças em algum passeio em algum lugar, né? A gente gosta muito disso. Assim que as crianças já estão bem, nós já estamos bem também, já é a segunda vez que as mães vêm, né? Para o ano esperamos que as irmãs venham passear agora. E eu acho que o mais importante que a gente fez nesse recomeço todo foi a oportunidade que a gente deu para os nossos filhos, porque quando a gente voltou do Brasil, a gente fez um jantar com a família toda. E nesse jantar eu consegui explicar e falar com eles, porque quando a gente saiu de lá, eles não tinham entendido muito bem, eles só pensavam assim que nós não tinha coração, né? Quando a gente saiu de lá e veio para Portugal, a família pensava, nossa, Angélica e o Charles não tem coração, porque vão deixar aqui os pais e a mãe, porque a tua mãe é sozinha, e a família, os irmãos, tudo, e vão para tão longe onde ninguém consegue ir, né? Só que se a gente voltar para trás, nossos pais também fizeram isso. Eles também tiveram que sair lá do interior, tiveram que deixar os pais para trás e seguir, avançar com a família para que nós tivéssemos um futuro melhor. Se nós somos o que nós somos hoje, foram os nossos pais, é graças a eles. E o que nós fizemos? O mesmo. Então, quando a gente voltou agora nesse jantar do Brasil, a gente conseguiu passar essa percepção para eles. Até que um primo meu me disse assim, ai, Angélica, quando tu conta a parte de vocês lá fora, é emocionante ouvir, porque a gente não tem noção do quanto é sofrido, porque é sofrido, né? É sofrido estar aqui. E é como o Charles fala, é a falta de pessoas, né? A falta da família, a falta do churrasco, a falta do chimarrão, que a gente é gaúcho, a gente toma chimarrão. E aí agora quando a gente foi lá, a gente conseguiu fazer esse jantar, e é tão bom quebrar padrões, mostrar para a família que a gente podia. Nós éramos dois sem disponibilidade, né? Nós não tínhamos formação, né? Nós não tivemos estudo, os nossos pais não puderam pagar estudo, nós também não fomos estudar, porque a gente primeiro casou e teve filho, e depois pensamos que podíamos ter estudado, que também foi um erro da nossa parte. O pensamento, na verdade, é que o estudo nunca é uma prioridade. E na verdade deveria ser. Na verdade, estudar deveria ser uma prioridade. E aí a gente quebrou padrões, a gente atravessou, a gente veio para cá, a gente vive e vivemos bem e temos muitos planos que ainda vamos concluir, né? Mas não vamos contar. E eu acho que deu certo, deu muito certo, e eu acho que viver isso é mais emocionante ainda. Porque pensar que nem as nossas mães, né, vieram para cá, quando é que elas iam ter a oportunidade de andar de avião, será? Né? E andar de avião para nós que nunca andamos, nossa, como é que será que seria, né? Nós atravessaram o oceano e estão aqui, e andam aqui e estão felizes, a gente vê. A gente também teve no Brasil, a gente conseguiu presentear os sobrinhos com aquilo que a gente queria, e eu acho que isso é o melhor. Voltando de novo naquilo da qualidade de vida, a qualidade de vida, né? Compra. Trabalha, mas tem. Aqui a gente consegue comprar. Isso consegue se comprar fácil. Isso não tem como conhecer. Consegue comprar o iogurte das crianças, que era coisa que eles não tinham todos os dias, né? Eles não comiam. Eu sempre gosto de contar essa história. Que eles chegaram aqui, eles comem iogurte quando eles querem, a hora que eles querem, todos os dias. Sim. A Nutelinha, né? Todo dia se quiser. Que eles queriam. Todo dia se quiserem, só não compram porque a gente não deixa, por causa da saúde. E a torradinha também, que agora já nem se lembramos mais, já enjoamos. E é muito bom, assim. As crianças aqui têm muita oportunidade também. Olha, chegaram aqui, eles fizeram um período de natação, que a gente queria muito que eles fizessem no Brasil, não tinha condição. Eles já fizeram aqui natação, pararam agora porque não quiseram mais. Se eles querem fazer uma luta, a gente não tem condição.
com o ordenado mínimo que eles façam a luta. O que mais que eles conseguem fazer aqui? Tem várias atividades que eles fazem e a gente consegue pagar, porque a natação a gente pagava 20 euros, eu acho, 15 euros. Isso para quem ganha o salário mínimo é pouco. A gente tem condição de pagar no Brasil, tu vai pagar aí muito, vai pagar um dinheirão. É tudo caro para quem vem do salário mínimo, para quem vem de Para quem ganha mais, né? Para quem tem emprego que ganha mais que salário mínimo é outra coisa, é outra conversa daí. Não para quem... A gente está falando de quem ganha salário mínimo. A simplicidade que a gente tem que viver no Brasil e a vida que a gente vive aqui com salário mínimo. Essa é a diferença Brasil-Portugal. E também a segurança, né? Que aqui a gente anda sem se preocupar. A gente não se preocupa, as crianças vão para a escola, voltam. Aqui tem muito ônibus que leva as criancinhas pequenininhas, leva para a escola, traz e ninguém se preocupa, porque aqui ainda é muito calmo. Eles têm muita educação aqui, que eu acho que é bacana também. É a educação que eles têm, a maneira que eles falam. E esse negócio aqui que a gente se conhece, todo mundo se conhece. Isso é muito bom também. E é o viver, né? A qualidade de vida que a gente gosta. Os parques aqui também são lindos. A gente adora levar as crianças para o Parque Verde e eles brincam. E isso é muito, muito bom. Então agora a gente, para encerrar, vamos encerrar esse vídeo. A gente conseguiu contar um pouco, né? A gente ainda vai contar mais. Mas para encerrar o vídeo eu vou te fazer 2 perguntas. Vamos ver se tu consegue responder. Se tu vai responder, vamos ver. Mas eu vou te fazer 2 perguntas que eu gostei demais quando eu li. E eu quero saber o que é a tua opinião. O que mais te doeu? A saudade ou a insegurança? Não sei. Difícil, né? Difícil. A saudade eu acho que insegurança não, porque eu nunca tive insegurança. Eu sempre fui muito seguro, mas a saudade doeu. Mas eu acho que dá aquela insegurança assim do se sentir de mãos atadas. O que eu faço agora? Não? Não, nunca tive isso. Porque a gente veio disposto a trabalhar em qualquer coisa. A gente também veio disposto a... Eu nunca tive insegurança, mas saudade doeu muito. Saudade, eu acho que é pior, né? Do que a insegurança. Pra mim foi muito pior. Eu acho que é muito pior, né? Eu acho que a saudade foi muito pior. Sim. Eu sempre digo, é uma abstinência, né? Sim. No início é uma abstinência que dá. A gente sente muito, muito... A saudade pra mim foi a pior. Porque trabalhar a gente veio... e outra coisa que a gente veio com a mente fixa. Nós íamos com os 2 pezinhos no chão. Porque tem gente que vem com o pezinho na lua. Por isso que chega aqui, faz as coisas e depois fica com a fama. Os brasileiros ficam com a fama. A gente veio e a gente aprendeu muito isso aqui com eles também, que eles têm aqui o pé muito firme no chão. Para isso, para o financeiro aqui, eles têm muito o pé firme no chão. Tanto é que por isso que o país... por isso que eles conseguem viver organizado. Eu acho os portugueses muito organizados financeiramente. Porque quando a gente saiu do Brasil e veio para cá, a gente veio com a certeza, nós trabalharíamos em qualquer coisa, desde que não infringisse o nosso caráter e a nossa integridade, né? Quando a gente fala qualquer coisa, gente, não é assim qualquer trabalho de fábrica, qualquer trabalho de limpeza, essas coisas. A gente não vem com a cabeça assim, achando que a gente vai chegar aqui e vai ser o gerente da loja. Não. A gente veio com a certeza que nós íamos trabalhar em fábrica. E com a certeza de que se tivesse que comer só arroz, nós comeríamos só arroz. Mas nós jamais deixaríamos atrasar as contas, nada. Nós jamais faríamos isso. E a gente veio com essa certeza. Se tiver que comer arroz o mês inteiro, nós vamos comer arroz o mês inteiro. Então, a preparação da mente é mais importante do que do dinheiro. Por isso que eu digo que, para mim, a saudade foi pior. Eu nunca tive insegurança nessa questão. Sim, o resto a gente se preparou para tudo, mas a gente não se preparou para a saudade. Não. Nós esquecemos desse detalhe. Não. E a gente ficou sabendo disso naquele primeiro dia que o meu pai deixou nós no avião. Aquele dia ali nós já ficamos sabendo o que nós ia passar aqui. Porque nós não se preparamos para isso. A outra pergunta que eu vou te fazer é: em algum momento aqui em Portugal vivendo aqui, trabalhando, em algum momento tu se sentiu invisível ou desvalorizado? Sim.
Muitas vezes trabalhando sempre, sinceramente, assim. Aqui eu acho que a gente não é valorizado. Não é só nós, é todos. Sim, e todo trabalhador. Todos os trabalhadores. Todo trabalhador Tanto quem vem de outro país, quanto eles mesmos que moram aqui. Sim, eu acho que o próprio país em si não reconhece muito bem Sim. os trabalhadores de fábrica, não reconhece. É meio que norma do país. O trabalhador é desvalorizado. Sempre. Na questão de não ganhar o salário mínimo é muito desvalorizado. Isso para mim, invisível não. Invisível não, porque nós somos notados de longe, nós somos... Não. E eles têm muito... Desculpa que eu te interrompo o tempo todo, porque eu falo muito. Eles têm muito carinho por nós. Sim. Tanto, qualquer lugar que a gente chega, tanto eu quanto o Charles, eles têm muito carinho por nós. E a gente tem por eles porque a gente tem uma maneira diferente de lidar com eles também, né? E é bacana esse carinho que a gente troca com eles. É que a gente, na verdade, aprendeu a respeitar. E tem que respeitar. Respeitar eles, respeitar a cultura deles. E nós estamos no país deles. Eles não estão no nosso país. Eles não têm que se enquadrar em nós. Tem brasileiro que chega aqui e acha que eles têm que se enquadrar. Não. É nós que temos que nos enquadrar na maneira deles. Nós temos que ser da nossa maneira na nossa casa. Aí sim, mas da porta para fora eu tento o máximo me enquadrar no jeito deles, porque eu acho certo. Eu gosto de viver a cultura deles, né? A gente, na verdade, a gente gosta disso. Tem gente que não gosta e a gente respeita, mas a gente gosta. Eu gosto. Eu acho que para mim é bem tranquilo, assim, viver e me inserir na cultura deles, até gosto. E o nosso vídeo agora vai chegando ao fim. Esse vídeo é um vídeo mais curto, porque, né, Charles não gosta muito de falar. Ele já tinha me dito, Angélica, que eu não gosto muito de falar. Mas eu não ia entregar o meu primeiro episódio se não fosse para quem está comigo caminhando essa caminhada, né? Ele gosta de estar ali atrás das câmeras, gosta de estar sentado ali. E eu gosto de estar aqui falando com vocês. E eu espero que a gente tenha conseguido passar um pouco da nossa experiência, né? Da nossa realidade para vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouco. E se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para acompanhar, para todas as semanas, todas as quinta-feiras vocês assistirem a um episódio novo, porque vai passar aqui muitas pessoas e vocês cada história vai ensinando um pouquinho, porque não tem nada melhor do que a gente não aprende se não é ouvindo histórias. E eu descobri isso, que eu aprendo e que todos nós aprendemos ouvindo com as histórias dos outros, os erros e os acertos. E a gente vai se moldando e vai aprendendo também. Deixem os comentários, façam perguntas que a gente vai respondendo nos próximos vídeos, né? As perguntas que vocês forem deixando abaixo, a gente vai respondendo. Espero que sejam vídeos que vocês consigam aproveitar. Se tiverem críticas, também deixem ali, que é para a gente melhorar cada vez mais. E a gente agora também agradece os nossos parceiros. Para quem está aí no Brasil, Bar e Lancheria Araújo, lá em Sapucaia, eles atendem somente ali em Sapucaia, e liga lá, faz o seu pedido, vai ficar aí depois a fotografia deles. Para quem é mulher e precisa de tratamento terapêutico, Hélia de Assis é nossa parceira e amiga, também ajudou a começar esse projeto e ela pode te ajudar, mulher. Então entra no Instagram dela, chama ela lá no link da bio e conversa um bocadinho com ela. Esses são os nossos dois parceiros que estão com nós desde o início e nós agradecemos muito a eles. E agora eu vou deixar a frase final. E essa frase final foi a frase que a gente mais usou quando veio do Brasil para cá, e eu acho que ela faz todo sentido para esse primeiro vídeo. É a frase que o Charles disse, a gente vai fazer dar certo no errado mesmo. Então façam vocês também dar certo no errado mesmo. Muito obrigada.